Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seguinte, há umas 2 semanas ou 3 eu publiquei esse vídeo aqui falando sobre como deveríamos avaliar um pouquinho mais, com mais zelo o paciente que vai submeter a uma cirurgia. Obviamente que eu fiz uma ressalva, né? Nem toda cirurgia a gente pode esperar para fazer com que o paciente tenha um preparo cirúrgico. Cirurgias de emergência a gente obviamente não tem como esperar. Bom, mas quando existe essa possibilidade de um planejamento, faz toda a diferença organizar o metabolismo desse paciente. Então, o vídeo aí que eu indiquei para vocês assistirem é um vídeo que fala sobre como observar os exames laboratoriais e como melhorá-los, né, a fim de tornar esse paciente um paciente com uma melhor recuperação pós-operatória. Deu muito comentário, inclusive eu quero agradecer por todos os comentários carinhosos que as pessoas escrevem abaixo dos vídeos. As críticas são muito boas, muito bem-vindas também, crescemos sobre as críticas, né? E agradecer, aproveitar que eu estou no momento gratidão aqui, agradecer por tanto like, por tanto compartilhamento, por tanto número de inscritos novos, o canal não para de crescer. Já aproveitando então, se não deu o like, dá o likezinho agora, já começa dando like nesse vídeo. Bom, enfim, gostei muito dos comentários e vi a necessidade de fazer um vídeo complementar para a gente entender um pouco sobre como que o paciente pode fazer boas escolhas nutricionais. O que a gente pode colocar aí de alimentos, né? Obviamente, esse vídeo aqui eu vou pontuar algumas coisas mais importantes. Eu acho que você que já segue esse canal, que já assistiu quase 500 vídeos, sabe que eu não vou vir aqui falar sobre a necessidade de não consumir alimentos que inflamam. Não vou falar dos processados, dos ultraprocessados, dos farináceos, dos açucarados, né? Isso, obviamente, não é ruim só para quem vai fazer uma cirurgia. Isso é ruim para quem quer continuar vivo, né? A vida precisa de alimentos naturais e não alimentos empacotados, envasados, enlatados, tá? Então esse ponto aí a gente não vai nem entrar nessa seara, não vai falar sobre isso. Bom, só que quando a gente fala em nutrição, também eu tenho que entender que nutrição vai muito além daquilo que os meus olhos podem enxergar, a minha boca pode mastigar e eu posso engolir. Isso é o alimento denso, né? Quando eu comento sobre preparar nutricionalmente uma pessoa para uma cirurgia, eu tenho que entender também que pensamentos, sentimentos, estados emocionais estão diretamente ligados à nutrição. Nós nos nutrimos do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós respiramos, do que nós bebemos e do que nós mastigamos e engolimos, tá? Então, assim, um ponto importante aqui, que são coisas óbvias, que às vezes a gente fala assim, eu nem vou falar porque é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, tá? Se você precisa fazer um procedimento cirúrgico que não é de urgência, eu não aconselharia jamais que isso fosse feito em algum momento de estresse da tua vida. No momento que você está passando por uma forte pressão, por um estresse emocional, né? Aquela coisa assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui, aquela mulher que ela se separa, mulher ou homem, né? Tanto faz, se separa e aí está muito mal e fala assim, quer saber, eu vou fazer uma cirurgia plástica para me sentir melhor. Não, não faz nesse momento aí. Você está vivendo um luto, você está vivendo um sofrimento, não é o momento. Sempre escolher fazer um procedimento cirúrgico no momento que você está emocionalmente bem, tá? Esse é o primeiro ponto importante aqui. Por que tudo isso? Porque olha só, quando eu falo em cirurgia, existe uma palavra que vem à mente, trauma. Cirurgia está intimamente associado a um trauma. Por quê? Olha só, 2 situações aqui. Uma cirurgia que pode acontecer porque alguém já sofreu um trauma, né? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trânsito, quebrou a perna, já é um trauma. Então a cirurgia irá acontecer em um corpo que sofreu um trauma. Tá, eu entendi que essa cirurgia não pode esperar, ok, mas estou trazendo um exemplo, tá? Ou alguém que não
não sofreu trauma nenhum, mas vai fazer uma cirurgia. A cirurgia por si só já é um trauma, tá? Então, todo processo cirúrgico é um trauma para o corpo, portanto, é um estresse muito grande para o corpo. Então, a gente tem que ter essa visão para poder, então, entender que todo trauma tem um tempo de recuperação, todo estresse tem um tempo de recuperação. E é claro que cada cirurgia vai ter um tempo de recuperação diferente e necessidades diferentes, tá? Aqui, nesse vídeo, eu vou tentar falar um pouco sobre procedimentos cirúrgicos mais invasivos, né? Uma prótese de mama, tirada de uma vesícula, uma apendicite, tá? Tudo isso, né? Claro, a apendicite não entra porque é uma cirurgia de urgência, mas enfim, cirurgias mais invasivas, mas também vou falar sobre a parte estética, que envolve muito a pele, até porque toda cirurgia invasiva, ela envolve a pele também, porque por mais que seja lá dentro da barriga, dentro do tórax, dentro de algum pedaço do corpo, lá fora existe uma pele que vai ter que cicatrizar também, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre importância nutricional de cirurgias muito maiores, mais invasivas, mas também com apelo estético aqui, ok? No vídeo anterior, eu falei muito sobre a questão da ferritina, né? Ferritina, por quê? Ferro, o que é a ferritina, gente? Ferritina é o depósito do ferro, tá? O ferro é depositado no corpo, são milhares de átomos de ferro formando uma molécula de ferritina, tá? E o que a gente sabe aqui? Ferro baixo igual a dificuldade de cicatrização. Ferro alto igual a processo inflamatório acontecendo no corpo e, portanto, um péssimo prognóstico de recuperação, tá? E eu trouxe até valores ideais, a gente usa mais a ferritina como ferro aqui para avaliar. A gente pede os dois exames, tá? E também pede o exame de saturação de transferrina. O que é a transferrina? Transferrina é a proteína que transporta o ferro, tá? Então vamos botar aqui, ó, saturação de transferrina. Vamos avaliar isso daqui junto, ó. Valor ideal de ferritina, 75 a 150. Isso aqui é o ideal. Menos que 75, pouco ferro. Mais que 150, muito ferro. Ok? Tá. Só que assim, aqui eu tenho situações um pouco peculiares. Vamos falar do excesso de ferro. Eu tenho uma ferritina muito alta. Eu posso fazer um exame de epicidina, que vai ajudar aqui a eu entender se a ferritina alta está realmente me trazendo uma informação correta sobre o ferro. Por exemplo, se eu tenho uma epicidina normal, eu vou ter um ferro alto, uma ferritina alta, ou seja, minha ferritina, vamos dar números aqui, ó, minha ferritina está em 500. Com uma epicidina normal, se eu dosar o ferro, esse ferro vai estar em 200, vai estar alto. Eu tenho bastante ferro e bastante ferritina. O que significa? Que a minha ferritina está alta porque eu tenho excesso de ferro. Muito ferro, muita ferritina. Isso é péssimo para o corpo. Então, assim, a gente aqui, como médico, a gente faria uma sangria, né? A gente chama isso de flebotomia. Tira sangue do paciente, bota fora ou doa, né? Para melhorar o nível de ferro desse paciente. Mas também não deixando ele com ferro tão pouco a ponto de ele ficar com deficiência de ferro. Tá, mas o que eu posso fazer aqui? Coisas nutricionais, né? Manobras nutricionais para baixar ferro. A gente diminui a absorção do ferro. O que a gente sabe que diminui a absorção do ferro? Café e catequinas. Catequinas, né? A principal catequina aqui é a epigalocatequinogalato. Epigalocatequina-galato, que a gente extrai isso do chá verde. Então a gente pode, inclusive, manipular cápsulazinha de epigalocatequinogalato, cápsulazinha de cafeína, oferecer aí um pouco mais de chá verde, chá branco, né, para o paciente durante o dia. O paciente não toma café, manda ele tomar 2, 3 cafés por dia, né, para começar a diminuir a absorção aqui do ferro, baixando então o nível de ferro. E se o paciente tem
um ferro baixo, tá? O ferro aqui está baixo e a ferritina está alta. Então aqui eu tenho o contrário agora, tá? Um ferro de 60 e uma ferritina de 500. O que eu sei aqui? Que esse paciente tem uma ferritina alta por um processo inflamatório. Então, esse paciente predomina interleucina 6. Ele tem aumento de interleucina 6. E isso aqui é péssimo para a recuperação. Então, o que eu faço? Eu vou usar elementos para diminuir interleucina 6, tá? As beta-glucanas aqui são as principais. Beta-glucanas. Onde é que eu encontro beta-glucanas? Cogumelo, né? A gente pode botar mais cogumelo na alimentação do paciente, mas interessante prescrever beta-glucanas aqui para ele tomar. O gengirol, posso dar para o paciente gengibre. Gengibre diminui a interleucina 6. Olha aqui, bota gengibre ou prescreve gengirol. O paciente pode tomar cápsulas de gengirol. A gente sabe também que o resveratrol diminui interleucina 6, ou a gente dá para o paciente tomar um copo por dia de suco de uva integral. Ah, mas tem muita frutose. Não, mas a gente divide esse copo em 3 vezes, né, durante o dia e faz com que isso seja algo pontual, pré-cirúrgico apenas, ou a gente dá para o paciente comer alguns grãos de uva preta por dia também, tá? Ou prescreve resveratrol trans e dá lá para o paciente alguns miligramas para ele tomar. Vitamina C. Vitamina C, abusa de frutas cítricas, acerola, limão, laranja, né? Vitamina C, ou prescreve vitamina C. Aqui a gente estuda muito a questão da cúrcuma, né? Curcumina como um inibidor da interleucina 6, tá? Só que os artigos eles são muito paradoxais aqui em relação às afirmações em relação à cúrcuma. Por quê? Existem os artigos que mostram que a cúrcuma realmente diminui a inflamação e para o pré-cirúrgico isso é muito bom, só que tem um detalhe, a cúrcuma ela interfere em algumas enzimas hepáticas do complexo citocromo P450, fazendo com que esse paciente possa ter um pior resultado com o uso das drogas necessárias para a cirurgia, os anestésicos, né, o sedativo. Então, na minha prática aqui, eu não uso essa estratégia de dar cúrcuma para o paciente para desinflamar ele antes da cirurgia, tá? Por conta disso, porque eu tenho que ter um olhar sistêmico e não atuar de forma pontual, né? Olhando só um lado e talvez prejudicando o outro. Sobre a saturação de transferrina, veja bem, o que quer dizer saturação de transferrina? A gente dosa isso em percentual, tá? Ó, tipo 50%. Significa que 50% da transferrina está transportando ferro, tá? Então isso aqui me conta quanto ferro está sendo transportado. Eu diria aqui que seria contraindicado operar pacientes com mais de 50% de saturação de transferrina, tá? Porque isso quer dizer que está transportando excesso de ferro, está levando muito ferro para os tecidos. Samuel, mas qual o problema de muito ferro para os tecidos? O excesso de ferro aqui, ele vai desencadear o que a gente chama de reação de Fenton. E a reação de Fenton é uma reação pró-oxidativa que transforma ferro ferroso em ferro férrico e produz um radical livre muito ruim para o corpo, chamado radical hidroxil, tá? O radical ou hidroxila. É um radical livre extremamente maléfico a nível de DNA da célula. É péssimo para o DNA da célula, tá? Então, aqui eu diria que a saturação de transferrina ideal para um pré-cirúrgico seria em torno de 40% no máximo. Isso quer dizer que o transporte de ferro está adequado, a reação de Fenton não está sendo exacerbada e, portanto, menos oxidação e processo inflamatório no corpo do paciente. Até porque tem um detalhe, viu? A transferrina, ela não transporta só ferro, ela transporta outros elementos, assim como zinco e cobre,
são transportados também pela transferrina. E se eu tenho a transferrina muito ocupada transportando ferro, eu vou ter baixas concentrações de zinco. E o zinco aqui, a gente vai entender, tem funções inclusive imunológicas, tá? O zinco é extremamente importante numa dieta pré e pós-cirúrgica. Onde que eu encontro aqui? Zinco. Oleaginosas, tem bastante zinco, tá? Mas de certa forma, todos os alimentos na sua forma integral, o que quer dizer integral? Do jeito que veio na natureza, alimentos integral, não, alimentos integrais, eles vão ter uma boa concentração de zinco, tá? Eu preciso também aqui do cobre, e eu encontro cobre nas castanhas. Então aqui um mix de castanha, muito importante, pode comer no pré e pós-cirúrgico. Agora aqui, ó, manganês, o mineralzinho importante aqui no pré-cirúrgico e no pós-cirúrgico. Onde é que eu encontro manganês? Pistache e abacaxi. Ó, tudo alimentos de fácil acesso, né? Às vezes eu faço vídeo aqui, falo de uma coisa mais cara, todo mundo me critica, ei, coisa pra gente rica. Olha só, alimentos integrais, né? Arroz integral, lentilha, ervilha, comida in natura, tá? Castanha, ok, um pouquinho mais caro, mas numa situação de pré e pós-cirúrgico dá para investir nisso, né? Abacaxi, tá? Tudo alimentos de fácil acesso. O manganês aqui, ele tem uma função especial, por quê? As glicosidases são enzimas que formam uma trama de glicosaminoglicanas. Tá? Essa aqui é uma trama formada por colágeno, elastina e ácido hialurônico. Todo produto que vem para o mercado, aqueles blends para articulações, para síntese de colágeno, né, de articulação, que a gente vê lá, glucosamina, condroitina, MSM, vai ter manganês, porque o manganês, as glicosidases, que são essas enzimas que sintetizam as glicosaminoglicanas, dependem de manganês. Então, o manganês ele tem que estar presente no pré e no pós-cirúrgico, ó, dois alimentos riquíssimos em manganês. E a gente não pode deixar de falar aqui da vitamina D, né? Já que estamos falando de alimento, vamos falar aqui, ó, sol. O sol vai aumentar os níveis de vitamina D, que vai estimular as filagrinas, que são responsáveis pela hidratação da pele. Hidratação da pele. E sem hidratação da pele, a recuperação da cicatrização fica muito mais difícil. Vitamina D3 vai também garantir a maturação dos linfócitos, células de defesa do corpo. Você já pensou que coisa ruim você se submeter a uma cirurgia, que por si só é um trauma, que baixa teu sistema imunológico e depois da cirurgia você desenvolver uma infecção oportunista porque está no hospital, que é um lugar mais cheio de germes, bactérias, né? Então é extremamente importante aumentar o nosso sistema imunológico antes da cirurgia. Então, se você está num lugar que tenha sol, se expõe ao sol 10 minutinhos no horário do almoço, tira a roupinha lá, o máximo de roupa que puder, se coloca no sol e faça isso com frequência. Ah, mas eu estou aqui, eu vou me operar e eu moro em Londres, na Finlândia, eu moro em países nórdicos, ok. Então você toma uma vitamina D em cápsula oleosa, tá tudo certo. O que importa é aumentar o nosso nível de vitamina D, tá? Aqui a gente está falando de maturação de linfócito através da vitamina D, mas eu sei que isso aqui também é feito pela ação dos carotenoides.
tá? Carotenoides você encontra na cenoura, você encontra no mamão, né? Beta-caroteno, tá? Luteína, zeaxantina, são todos carotenoides que a gente pode buscar tanto da alimentação como de uma suplementação. Dá para tomar carotenoide para estimular o nosso sistema imunológico, né? Mais especificamente, maturação de linfócitos. Linfócitos são tipos de leucócitos. Quando você pega o teu hemograma, ele vem lá, hemograma, aí fala hemácia, eritrócito, hematócrito. Aí depois lá abaixo tem o leucograma. Aí ele fala o quê? Leucócitos. E se você for ver os tipos de leucócitos, tem eosinófilos, basófilos, linfócitos, tá? Linfócito é uma linhagem de célula de defesa de glóbulos brancos muito importante para o nosso sistema imunológico. Só que aqui a gente falou de maturação, né? Maturação, carotenoide e vitamina D. E quem é que promove a estabilidade dos linfócitos? A vitamina C. Olha, ela voltou aqui para a jogada, né? As frutinhas que eu orientei comer ali, né? Acerola, laranja, limão, lima, tudo tem vitamina C, tá? Então, olha quanto alimento rico aqui que a gente pode já incluir para aumentar a imunidade. Ainda falando em cicatrização de pele, as ceramidas que precisam ser estimuladas para melhorar a cicatrização, a principal vitamina está aqui, ó, B3, tá? A B3, que é a niacina, ela é encontrada em diversos alimentos integrais. Então volta, banana tem vitamina B3, alimentos integrais, tá? Um lugar fonte de vitamina B3 que eu comentei com vocês num vídeo anterior aí, tá aqui, ó, levedo de cerveja, tá? Levedo de cerveja é rico em vitamina B2 e B3. Então aqui, ó, muita B3. Agora quer ver um suplemento que a gente erroneamente às vezes acha que é extremamente importante utilizar no pré-cirúrgico, pensando numa linha de raciocínio mais simplista, a gente falaria aqui do ômega 3, né? Por quê? Ah, Samuel, se o negócio é eu inibir a inflamação antes da cirurgia, ômega 3 é um ótimo anti-inflamatório, né? Só que tem um detalhe. Eu preciso da resposta inflamatória durante a cirurgia. Eu preciso. Então aqui tem duas situações, tá? Se eu pego um paciente meu, o que quer dizer meu? O paciente meu é um paciente saudável. É um paciente sem barriga, sem gordura visceral, sem processo inflamatório. Ele está bem, ele está ótimo. Esse cara, eu tiro o ômega 3 dele 30 dias antes, tá? Por quê? Porque eu não quero inibir a cascata inflamatória, que é a cascata do ácido araquidônico. Essa cascata, ela vai produzir prostaglandina de série 2, que é muito importante para o intra e pós-cirúrgico. Esse paciente precisa ter a cascata inflamatória. É a inflamação que vai conduzir a resposta ao trauma que esse paciente vai ter. Se eu tirar aqui dele essa capacidade de responder, eu estou prejudicando a recuperação desse paciente. Então aqui, ó, é importante ter um pouquinho de entendimento sobre isso para saber que 30 dias antes você tira o ômega 3 de um paciente que é saudável. Ah, mas o paciente ele é inflamado. Bom, aí a gente deixa ele usar um pouquinho mais de ômega 3, 15 dias antes da cirurgia, tira, porque mesmo assim ele vai precisar dessa respostinha inflamatória dele ativa no pós-cirúrgico. Bom, até agora eu me foquei muito no pré-cirúrgico, como preparar o paciente para a cirurgia, que é o mais importante, tá? Isso é o mais importante. Bom, mas vamos falar sobre o pós-cirúrgico, quer dizer, besteira minha, né? Que o pré-cirúrgico é mais importante. O pós-cirúrgico também é, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho que entender? Em primeiro lugar, mais importante de tudo no pós-cirúrgico é entender que o paciente vai estar se recuperando de um trauma, de um estresse, e que essa recuperação ela consome energia.
O corpo usa muita energia para essa recuperação. Não é à toa que a gente percebe que em recuperação de grandes cirurgias, a pessoa perde musculatura, perde tudo, ela emagrece, né? O corpo consome o próprio corpo para formar energia. Então aqui eu tenho que garantir a musculatura desse meu paciente. E de uma forma talvez um pouco simplista, a gente sempre associa que então esse paciente precisa de proteína, que eu tenho que dar bastante proteína para ele, tá? Olha só, se eu ficar com essa ideia de uma dieta com muita proteína, eu estou condenando esse meu paciente a uma recuperação um pouco ruim dessa cirurgia, tá? Por quê? Primeiro que assim, ó, se eu der uma dieta hiperproteica e não der a quantidade correta de carboidrato para ele, o carboidrato é a via que vai gerar energia primária, primordial. O corpo sempre vai preferir o carboidrato. Se eu não tenho carboidrato, o corpo vai formar energia por outras vias. Que vias são essas? A via do aminoácido, né, da proteína e a via da gordura. Então pensa comigo, eu não estou dando carboidrato adequadamente para esse paciente. E quando eu falo carboidrato, não é simples, tá? Se você der farinha, arroz branco para um paciente pós-cirúrgico, você está matando ele, porque está dando pico glicêmico, isso é inflamatório, então isso não é comida que se dê para alguém depois da cirurgia, tá? Eu estou falando que é importante dar o quê? Um arroz negro, um arroz integral, um feijão, uma batata doce, um inhame, esse tipo de carboidrato complexo, mandioca, lentilha, grão de bico, tudo isso, tá? Se eu não der carboidrato para o paciente e eu carregar na proteína, porque eu estou achando que proteína é o que vai gerar músculo, olha só, em primeiro lugar, essa proteína vai se quebrar em aminoácido e esse aminoácido vai ser usado para formar ATP. Então, isso não vai formar músculo nenhum, vai virar energia para continuar fazendo com que o corpo tenha capacidade de recuperação. Segundo, que olha só, todo aminoácido ele é formado por uma estrutura, cada um tem a sua, mas aqui tem a parte ácida e tem a parte amino, né? O radical azoto que tem aqui. E se eu vou quebrar esse aminoácido para virar energia, eu vou liberar o amino, a parte do amino, que vai converter em amônia. E amônia é extremamente tóxico para a ferida operatória. Então, olha que ruim, estou dando só proteína para o paciente, estou usando essa proteína para formar energia, nem vai formar músculo, e ainda por cima está virando amônia, que é tóxico para a ferida operatória, tá? Então, assim, aqui já é um erro, a gente não deveria cometê-lo. Mas o que a gente sabe que diminui a amônia, que baixa a amônia? Citrulina. Citrulina diminui a amônia. Onde é que você encontra a citrulina? Sabe aquela casquinha branca da laranja? Quando você descasca a laranja, tira a casca bem fininha e fica aquela parte branca da laranja, ali é rico em citrulina. Então, ó, já sabemos como corrigir o excesso de amônia aqui, tá? Mas a gente, então, não vai querer esse excesso de amônia. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai trabalhar com uma dieta de proteína normal, 1,6 gramas de proteína para cada quilograma de peso do paciente por dia, né? Ou seja, se o paciente tem 70 quilos de peso, você vai fazer a conta aqui, né? 70 vezes 1,6, nem sei quanto é que vai dar isso daqui, vai dar uns 120 e pouco, né? O Fernando calcula aí para nós. Bota aqui, ó, bem bonitinho, Fernando, vê se tá bom na edição, tá? Bota aqui, ó. Isso daqui é o tanto que o paciente vai ter que comer de proteína por dia. Lembrando que proteína não necessariamente tem que ser tudo de fonte animal. Existe aqui como se nutrir de proteína, comendo quinoa, comendo arroz negro. Tudo isso tem que ser calculado também nessa dieta aí, para não ficar um excesso de proteína, tá? Então, ó, calcula uma dieta com isso aqui de proteína e coloca a fonte de carboidrato. Como que seria a fonte de carboidrato aqui? Mais ou menos 6 quilogramas, 6 gramas, nossa, 6 gramas
de carboidrato para cada quilograma de peso por dia, tá? Mesma coisa aqui, ó, paciente de 70 quilos vezes 6. Aí o Fernando, que tem a super calculadora, já descobriu quanto de carboidrato que esse paciente precisa consumir por dia. Então olha aqui, ó, extremamente importante esse entendimento, tá? De não querer preservar o músculo do paciente achando que é só da proteína para ele. E para finalizar aqui os últimos elementos no pós-cirúrgico, existe um aminoácido que todo mundo deveria suplementar no pós-cirúrgico. Fica a dica aqui, ó. Só não posso botar a dose, né? Não é o objetivo do canal. Glicina. A glicina é o principal componente do colágeno que tem responsabilidade pela força têncil, tá? Muito importante a glicina no pós-cirúrgico. Vitamina B6 tem muito estudo mostrando que acelera a cicatrização. Então, vitamina B6, ó, banana tem bastante vitamina B6, já tem magnésio também, mas todos os alimentos integrais, na sua base, têm vitamina B6. E aqui volta o zinco para a jogada, né? A gente já falou dele na questão do sistema imunológico, né? Ele atua muito no sistema imunológico, ele matura também células de defesa. E o zinco, ele vai melhorar a ação das organelas lisossomais, lisossomos. O que isso aqui vai fazer? Os lisossomos vão fagocitar, vão comer, vão limpar resíduos da cicatrização. Resíduos que não prestam para nada. Ele vai limpando, vai tirando, tá? Então, aqui a gente já falou os principais alimentos, né, que contêm zinco. Os alimentos integrais têm muito zinco. E a gente, então, entendeu um pouquinho sobre esse universo nutricional que envolve o pré-cirúrgico, o pós-cirúrgico. Vocês viram como eu falei poucos alimentos, né? Eu falei de pistache, de abacaxi, de oleaginosa, citei a banana, a cenoura, o mamão. Nossa, nesse universo todo de alimentos, por que eu só citei esses aí? Porque os outros todos, que eu não preciso citar aqui, que são os alimentos que você encontra na feira, você vai numa feira, você encontra uma infinidade de... Todos esses são os alimentos integrais que carregam toda a carga nutricional necessária para esses processos. Os que eu citei são aqueles que se destacam um pouquinho mais e que, portanto, deveriam fazer parte dessa alimentação que envolve o antes, o durante e o depois do processo cirúrgico. Apenas um comentário para a gente finalizar aqui. É incrível como que, entendendo tudo isso, a gente ainda se depara com pessoas que vão para o hospital, fazem uma cirurgia, vão para a sala de recuperação e o que servem para o paciente lá é um sanduíche com presunto e queijo e um iogurte. Depois vem uma sobremesa, que é a gelatina, e um pouquinho de biscoito de água e sal. A impressão que dá é que o hospital quer realmente que a pessoa fique muito tempo lá dentro se recuperando para trazer dinheiro para esse hospital, né? Porque como é que um grupo de profissionais da área da saúde permite esse tipo de alimentação oferecida em hospital? É algo que ainda nunca alguém conseguiu me explicar essa relação. Ela é inversa ao que seria o certo. Dito isso, finalizo o meu vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like, compartilha o vídeo no grupo da família, se inscreva no meu canal, aciona o sininho para receber aquele alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.